Hoje, meus irmãos, continuamos a nossa série sobre pecados aceitáveis. Uma série que, confesso aos irmãos, parece que semana após semana apanhamos mais aqui na igreja, não é mesmo? Eu acho que o pastor Leonardo está gostando muito das aulas dele de luta e está trazendo aqui também a experiência no púlpito. Porque a grande verdade é que semana após semana temos visto cada vez mais como somos pecadores que necessitam da graça de Deus. Semana após semana temos visto evidenciado na palavra como que pecamos de maneira que nem imaginávamos anteriormente. E tudo isso tem nos levado cada vez mais para próximo da cruz, para a confissão e o arrependimento diante do nosso Senhor. No dia de hoje vamos trabalhar o sexto pecado aceitável. Pecado que muitas vezes toleramos no nosso meio, que não tratamos na nossa vida. Esses pecados que ficam enraizados como uma erva daninha em meio ao jardim e não retiramos. E hoje vamos falar de um pecado extremamente perigoso. E perigoso porque eu já ouvi de histórias tristes, horripilantes, que vieram como causa deste pecado. Eu já ouvi de amizades que foram desfeitas, amizades de longa data que nunca mais foram as mesmas, por causa desse pecado ocorrendo no meio daquele relacionamento. Eu já vi famílias se dividindo, irmãs que não falam uma com a outra por conta deste pecado. E já ouvi, talvez o mais triste, histórias de igrejas se dividindo, de irmãos se separando por conta da presença deste pecado em meio à igreja. Para agravar esse pecado não precisa de muita coisa para ocorrer, porque há pecados que necessitam de um plano mirabolante, várias etapas, não é mesmo? Há pecado que muitas vezes são semanas que ele fica maquinando. Mas esse pecado, meu irmão, só precisa de um ouvinte, alguém que fala e uma boa história para contar. Eu vou falar um segredo para você, mas que fique aqui entre nós. Não fala com mais ninguém, não. Hoje vamos tratar da fofoca. Fofoca. Fofoca que é esse pecado tão presente no meio da humanidade, desde que a queda ocorreu. Fofoca que sacia muitos corações, que desperta desejos em muitos corações. Esse pecado é tão atrativo, meu irmão, que até é vendido. Me lembro da época que não tínhamos tanto acesso a notícias no celular. E eu ia pegar ônibus, e no ponto de ônibus tinha uma banca de revista. E na banca ficava exposta ali os jornais do dia, e do lado ficava o quê? As revistas de fofoca. A revista de fofoca dos famosos. E as pessoas compravam só para saciar esse desejo de saber um pouquinho mais da vida alheia e poder sair comentando no seu trabalho, na sua casa, com o outro. Na TV brasileira, um dos programas de maior sucesso que há anos passa na TV é o Big Brother Brasil. E é óbvio, meu irmão, nem preciso dizer que eu não recomendo, mas está lá. Sinal que tem pessoas que assistem, sinal que vende. Pessoas pagam o pay-per-view para ficar ali 24 horas assistindo, e para quê? Para saciar esta vontade de saber da vida dos outros em detalhes e poder, então, compartilhar com alguém sobre aquilo. Infelizmente, esse pecado também se faz presente em meio à igreja. Muitas vezes camuflamos ele. Por exemplo, é muito famoso no contexto evangélico aquela frase da conversa de corredor.
E ao invés de dizermos um para o outro, olha, eu ouvi uma fofoca lá na igreja, que tal coisa aconteceu, fulano está fazendo isso. Chegamos para alguém e falamos, ó, está correndo a conversa no corredor da igreja, que fulano está fazendo isso, aquilo e aquilo outro. O que é isso? Só nós disfarçando um pecado que muitas vezes se manifesta em nosso meio. Sabendo da gravidade desse mal, precisamos trabalhar sobre ele. Precisamos falar sobre ele. E como vamos fazer isso? Olhando para Tiago 3, do 1 ao 12, texto que norteará o nosso sermão de hoje. Tiago, capítulo 3, do 1 até o 12. Tiago 3, do 1 ao 12. As Escrituras vão dizer o seguinte: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observem igualmente os navios que, sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme e levamos para onde o piloto quer. Assim também é a língua, pequeno órgão que se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de animal, de aves, de répteis, de seres marinhos, se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Mas a língua ninguém é capaz de domar. É um mal incontido, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos o Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? Assim também, uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Amém? Que o Senhor nos ajude na compreensão desse texto. E antes de iniciar aqui o sermão, eu gostaria de destacar uma pequena divisão, como vamos estruturar o nosso sermão, a nossa pregação deste texto. No versículo 1, veremos uma instrução de Tiago. Do versículo 2 ao 8, Tiago vai expor para nós o poder aterrorizante da língua. E no versículo de 9 a 12, veremos a incoerência no nosso uso da língua. Meus irmãos, falando brevemente aqui sobre a carta de Tiago, para contextualizá-los,
A carta de Tiago é uma carta extremamente peculiar do Novo Testamento, porque ela se difere em muito das outras cartas que temos ali. Ela parece muito com os livros de sabedoria que temos no Antigo Testamento. Porque eu digo isso, ela é extremamente prática. Hernandes Dias Lopes, o famoso pregador brasileiro, ele costuma dizer que Tiago é mais um pregador que um escritor. Porque toda hora ele está lançando ordens e aconselhando os cristãos a abandonarem certas práticas. Temos aqui uma carta que tem como objetivo conformar aqueles cristãos, aquela igreja que estava se formando. Essa carta foi escrita no início da igreja, se conformando cada vez mais a uma sabedoria divina, uma sabedoria que vem do alto. Uma igreja que não espelha esse mundo, mas espelha ao Senhor. E aqui no trecho que lemos, vemos que Tiago começa com uma instrução curiosa no versículo 1. Ele vai dizer o seguinte: não sejam muitos mestres. E por que Tiago dá esta instrução à igreja que estava ali começando? Meus irmãos, no judaísmo, aquele que ensinava na sinagoga, aquele que era o mestre na sinagoga, ele geralmente desfrutava de muitos status e muita honra. Começa-se a igreja cristã. Quem é a maioria que vem para o cristianismo? Judeus. E provavelmente naquelas novas igrejas, todo mundo estava desejando se tornar o quê? Um mestre. Não com o objetivo santo de glorificar a Deus, não debaixo de um chamado real para isso, mas desejando honra para si mesmo. Por isso, Tiago dá esta instrução: não sejam muitos mestres. E ele apresenta então um motivo. E o motivo que Tiago dá aqui é que os mestres serão julgados com maior rigor. Isso aqui nada mais é do que uma replicação de um conceito que Jesus já tinha apresentado. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Dentro do cristianismo, uma das ênfases é que a posição de mestre, mais do que benefícios, traz muitas responsabilidades. Aqueles que ensinam, aqueles que pastoreiam a igreja do Senhor, irão se apresentar um dia diante dele, do dono do rebanho, e prestarão conta da vida do rebanho que lhe foi confiado. Esse é o ponto que Tiago quer apresentar para eles aqui. Não são muitos que devem almejar ser mestres, pois esses serão julgados com rigor. E após dar essa fala acerca do ofício de mestre, ele pega então um aspecto do ministério de ensino, para cerrar todo mundo debaixo de um grande temor. E é interessante, a ideia aqui parece que é Tiago fazer cada um destes homens a terem uma reflexão sincera sobre si. E ele apresenta um aspecto do ministério que é extremamente pesado. Enquanto eu estudava, eu meditei um pouco sobre isso. Por quê? Tiago poderia apresentar aqui vários aspectos do ministério que são características pesadas. Falamos na semana anterior, por exemplo, da imoralidade sexual. E entre os pré-requisitos pastorais é enfatizado: o pastor deve ser homem de uma só mulher. Algo difícil, algo que é uma luta contra o pecado, não é mesmo? Ele poderia ter pegado aqui a imoralidade para cerrar eles no temor. Ele poderia destacar a necessidade de amar ao próximo, de cuidar do irmão, de ser hospitaleiro, que também é uma característica exigida do presbítero, do pastor. E algo que é difícil também de ser vivido. Essa característica de sim olhar para o outro e não para si mesmo. Ele poderia. Mas veja, ele escolhe em específico tratar da questão
do falar, da língua. Algo que o mestre muito usa, e um assunto que é diretamente ligado com o que estamos tratando hoje, que é a fofoca. É interessante que os comentaristas vão dizer que parece que o texto começa falando do mestre, mas logo depois a intenção de Tiago é falar com todos os ouvintes da carta. Ele começa a explanar de forma que todos são expostos. E no versículo 2 em diante, do 2 ao 8, ele vai falar então sobre o grande perigo que há na língua, nesse pequeno órgão que se posiciona na nossa boca. E a primeira coisa, primeira coisa que ele vai destacar acerca do poder da língua, no versículo 2, é que ele vai dizer que a língua, o nosso falar, é um sinal claro da nossa imperfeição. É um sinal claro da nossa imperfeição. Veja o que diz o versículo 2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Veja que o autor da carta, ele vai associar aqui o domínio da língua com a perfeição absoluta. A ideia de Tiago é, se você controla a sua boca, igreja, se você controla o seu falar, essa rebeldia toda que temos em meio aos pecados da língua, é muito mais fácil controlarmos todos os nossos órgãos, que são muito menos rebeldes. E a grande verdade nisso, meu irmão, como é fácil pecar com a língua. Cito aqui alguns exemplos. Quem pode dizer que nunca pecou? Muitas vezes, meus irmãos, agredimos pessoas com os nossos dizeres. Em meio à ira, muitas vezes contemos a mão e não nos envolvemos em uma briga. Em meio à ira, não saímos do nosso carro dentro do trânsito, mas com os nossos lábios, muitas vezes, agredimos pessoas. Veja, é mais fácil controlar as mãos, é mais fácil controlar os movimentos, mas a boca, ela é muito mais difícil que isso. Com os nossos lábios, murmuramos constantemente, como já vimos aqui na série. Quando menos percebemos, estamos reclamando, reclamando e reclamando. Choveu hoje, mas logo nasceu o sol, virou uma sauna. Senhor, por que choveu? Murmuramos, pecamos com a língua, ensinamos coisas erradas, contestamos verdades da palavra e, por fim, fofocamos. E aqui gostaria de aproveitar para falar um pouco mais sobre o que é a fofoca. E, basicamente, eu gostaria de destacar que a fofoca muitas vezes se manifesta de 3 formas. Uma primeira forma é uma exposição de um segredo que lhe foi compartilhado. Alguém diz para você algo pessoal, que ela se abriu em meio a uma grande confiança que ela tinha com a sua pessoa. E você pega aquele segredo que deveria ser guardado entre vocês e você começa a passar para um terceiro. Além disso, a fofoca pode se manifestar como uma difamação. E qual é a ideia da difamação? É quando agora eu propago algo que diminui a fama da outra pessoa, o difamar. Eu diminuo a reputação do outro. Eu estou propagando algo que vai fazer com que as pessoas olhem com piores olhos para alguém. E eu estou propagando aquilo, às vezes, para uma grande comunidade de pessoas. E a terceira forma na qual a fofoca muitas vezes se manifesta é pela calúnia. E qual é a diferença da calúnia para a difamação? É que a calúnia tem o agravante da mentira. Ela tem esse aditivo. É quando eu espalho algo sobre alguém que vai difamar a pessoa, vai diminuir a reputação da pessoa.
mas pior, ela ainda é uma grande mentira, era uma inverdade. Eu não chequei os fatos, recebi uma informação e agora eu estou transmitindo. É a ideia do fake news, muito famosa no meio político hoje em dia, mas que também acontece no nosso dia a dia, no nosso viver. Eu propago, então, uma fake news sobre alguém. Essas são algumas das formas que pecamos com a língua: ira, murmuração, heresias, contestar verdades de Deus, fofoca. E meu irmão, quem nunca carregou culpa nessa área? O ponto de Tiago é esse. Se você controla a língua, você é perfeito. Tem alguém perfeito aqui? Não. Todos nós estamos cerrados debaixo deste pecado. O poder da língua é demonstrado por ela ser este sinal claro da nossa imperfeição. Tiago, então, continua, e no versículo de 3 a 5, ele vai pegar ilustrações do dia a dia para demonstrar o poder que a língua tem de nos dirigir. Ele vai pegar 2 exemplos do cotidiano daquelas pessoas. Primeiro, ele pega o exemplo do freio, que é utilizado para domar animais, até nos dias de hoje. Quando queremos domar e direcionar um animal, não necessitamos de uma grande ferramenta. É um pequeno freio que é colocado na boca do cavalo e pronto. Conseguimos dirigir ele para a direita, para a esquerda. Conseguimos traçar um traçado para aquele animal. Dar ordem para aquele animal. Outro exemplo que ele pega é o exemplo do leme do navio. Um exemplo que torna ainda mais evidente o grande poder que há na língua. Aquele navio, embarcações que às vezes carregavam pessoas, multidões de pessoas. Ele é controlado por um pequeno leme que fica na traseira dele, no qual o piloto consegue dirigir toda aquela embarcação. Assim também é a língua, de acordo com Tiago. É este pequeno órgão que se vangloria de muita coisa, que realiza grandes coisas em nossas vidas, nos dirigindo tanto para o bem, porque a língua pode ser usada para o bem, encorajar, ensinar, exortar, tudo isso são características boas, mas pode nos levar para caminhos tortuosos, para longe de Deus. Tiago continua ainda falando sobre o poder da língua, e ele vai dizer que a língua é capaz de causar grandes danos. E como ele vai fazer isso? No versículo 5 e 6. Olha aí o versículo 5 a partir da parte B, na metade dele. Tiago vai dizer o seguinte: vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. Novamente, Tiago usa aqui de uma ilustração. E a ilustração é um grande incêndio, um grande caos armado. E veja, novamente, ele vai usar essa ideia do menor para o maior. Ele vai falar de uma pequena fagulha que atinge uma floresta e traz muitos danos. Assim é até os dias de hoje. Quantas vezes não vemos em noticiários que uma bituca de cigarro lançada numa estrada começa um grande incêndio florestal que atinge matas, animais, plantações. Tiago, então, compara a língua com isso, assim também é a língua. Tiago vai descrever a língua como este fogo, um mundo de maldade, com um poder destrutível, incalculado. Ela é capaz de corromper, contaminar todo o ser humano. Ela é aquela que é capaz de acabar com um testemunho de fé. É capaz de
atacar um testemunho cristão à luz das pessoas, porque pecamos com falar e causamos grande destruição. Ainda no versículo 6, Tiago vai dizer que ela põe em chamas toda a carreira da existência humana. Ela é essa fonte espiral descendente, na qual muitas vezes nós entramos, nos envolvemos com este pecado da língua, nos acostumamos com estes pecados. Uma fofoquinha nos transforma em um grande fofoqueiro. E quando menos percebemos, toda a nossa carreira está em volta disso. E por fim, falando do poder da língua, Tiago vai destacar que ela é poderosa ao ponto de ser indomável. No versículo 7 e 8, Tiago vai dizer: pois toda espécie de animais, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma, e tem sido domada pelo gênero humano. Mas a língua ninguém é capaz de domar. É mal incontido, cheio de veneno mortal. Mais uma vez, uso de Tiago de figuras do cotidiano. Pega aqui a ideia de que como nós, seres humanos, pela história, temos dominado cada vez mais animais. E isso é demonstrado, e parece que com o tempo, domamos feras cada vez maiores. Somos estes que sim, temos nossos animais domésticos, temos nossos animais que muitas vezes utilizamos como fonte de trabalho, para algum fim de trabalho, mas também somos os seres humanos que são capazes de confinar, seja para estudo, seja para exposição e cuidado em aquários e zoológicos, grandes feras. Domamos leões, domamos tigres, domamos até tubarões. Mas veja, Tiago vai dizer que até hoje não conseguimos domar esse pequeno órgão que está na nossa boca, que é a língua. Ele vai terminar dizendo que ela é um mal incontido, que não conseguimos conter. E termina usando uma figura horripilante, a figura de um veneno mortal. Veja que a nossa língua aqui, os nossos lábios no final são comparados com um animal peçonhento, capaz de atacar uma vítima e levar à morte, de transformar onde há vida em morte. Portanto, veja aqui que Tiago destacou para nós que a língua, os pecados que envolvem ao falar, são um sinal claro da nossa imperfeição. Eles são também algo que vai dirigir a nossa vida, muitas vezes para o mal. É algo que causa grande destruição e, por fim, algo indomável. Esse é o poder da língua e o grande poder que há nos pecados que envolvem o falar. Ele termina, então, o seu escrito apresentando a incoerência que temos no uso da nossa língua. Veja o que diz o versículo 9 e 10. Tiago escreveu: com ela bendizemos o Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos as pessoas, criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Perceba que aqui, ele vai pegar um conceito que temos falado muito na nossa escola bíblica dominical. O conceito que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, como é dito em Gênesis 1, 26. Deus cria o homem, cria a mulher, a sua imagem, a sua semelhança. Nós somos criaturas especiais aos olhos do Senhor. Nós somos distintos de toda a criação. Porém, olha a incoerência aqui, meus irmãos. Com a mesma língua, a gente está bendizendo o nome do Senhor, louvando a Ele. E com a mesma língua estamos atacando, derramando e destilando veneno em cima de pessoas que foram criadas à imagem desse Senhor. É interessante que isso é incoerente com o nosso próprio
chamado. Desde o chamado de Abraão, Deus fala que tinha um propósito para o seu povo. E qual era? Abençoar o mundo. Mas usamos os nossos lábios para derramar maldição sobre o outro. Isso demonstra a nossa hipocrisia. E perceba quão assustador isso é, meus irmãos. Isso pode acontecer em um dia de culto nosso, aqui nessa igreja. Talvez um dia você se adentrou à porta da igreja num domingo para cultuar a Deus. Entrou aqui e louvou ao Senhor. Declarou: minha alma engrandece a ti, ó Deus. Santo, santo, santo és. Cantou com seus lábios tudo isso. Orou, bendizendo a Deus. Mas aí foi encerrado o culto, o pastor deu a bênção final, você juntou com alguém e descascou um irmão. Descascou um irmão. Veja que assustador. Pode acontecer num dia de culto. Nitidamente isso. Além disso, esse uso indevido da língua é incoerente à nossa própria natureza como pessoas regeneradas. Nós somos seres que foram alcançados pelo Senhor. Filhos amados pelo Pai. Das nossas bocas deveria sair o que? A água doce e não a água amarga. Deveríamos usar todo o nosso ser para a glória dele. Mas quando pecamos com os nossos lábios, fazemos algo que é abominável aos olhos do Senhor. Gostaria de pedir que vocês abrissem as Bíblias em Provérbios, no capítulo 6, do 16 ao 19. Provérbios, capítulo 6, do 16 ao 19. Desse trecho do livro de Provérbios, diz o seguinte: 6 coisas o Senhor Deus odeia, e uma 7ª a sua alma detesta: olhos cheios de orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que faz planos perversos, pés que se apressam a fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e por fim, qual que o Senhor, a alma dele detesta, o que semeia discórdia entre os irmãos. Se a gente for olhar aqui para a fofoca é o semear discórdia, é o difamar o outro. Ainda pode vir com o aditivo da mentira, do falso testemunho. Quando olhamos para o pecado do falar, estamos falando de algo que a alma do Senhor detesta em seu último. Veja a incoerência. Veja que de nós, que deveria sair só atitudes que honrem ao Senhor, que glorifiquem o nome dEle, deveríamos dar frutos para a glória do reino. Mas a língua, os pecados que envolvem o nosso falar, nos levam para os caminhos mais perversos de desobediência a Deus. E é assim que Tiago termina o seu texto, apontando para nós a incoerência do uso da língua. Como bendizemos ao Senhor, mas também amaldiçoamos aqueles que são criados à imagem e semelhança de Deus. Diante do texto que estudamos, meus irmãos, eu gostaria de fazer 3 aplicações para nós, Igreja Batista Itaipu, olhando e observando em específico o problema da fofoca. Este que é um dos meios pelo qual a nossa língua
muito peca. E a primeira aplicação que eu gostaria de trazer para vocês é: reconheça o poder da fofoca. Reconheça o poder da fofoca. Veja que Tiago destacou aqui a força, o poder que há na língua, nestes pecados que envolvem o falar. Ele apresentou para nós como que a língua é um sinal claro da nossa imperfeição, no versículo 2. Ele apresentou para nós como que ela nos dirige por maus caminhos, mostrando o exemplo do freio de cavalo e o leme do navio, no versículo 3 e 4. Além disso, ele disse que é através desses pecados da língua, por meio da língua, que grandes danos são causados, comparando com um incêndio. E por fim, ele apontou estes pecados, aquilo que fazemos com a nossa língua, tudo isso é indomável. Outros textos bíblicos também testificam desta verdade. Não precisa abrir, mas Provérbios 18, 21 vai dizer: a morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios 13, 3 vai dizer: o que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os seus lábios a si mesmo se arruína. Veja, mais palavras que destacam o grande poder que há neste pequeno membro. Meus irmãos, se queremos lutar contra qualquer pecado, primeiramente precisamos reconhecer o poder dele e como que ele está a todo momento tomando conta da nossa vida, buscando tomar conta do nosso coração. E enquanto eu estudava e eu meditava, por que tantas vezes pecamos no falar, por que tão rapidamente, muitas vezes fofocamos, propagamos as histórias que ouvimos, e quando eu pensei sobre isso, sobre este ponto, logo a minha conclusão foi que menosprezamos o poder dela e a influência dela no nosso viver. Muitas vezes entendemos que a fofoca é um pecado de nível inferior, que não traz tantos prejuízos, é só uma fofoquinha, o que vai causar isso? Eu só compartilhei, é uma frase. Lógico, às vezes não falamos isso, mas está no nosso subconsciente. É só uma fofoca, que mal traz. Muitas vezes nos escandalizamos, e temos que nos escandalizar com um assassinato. Mas uma fofoca, isso passa despercebido aos nossos olhos. Não causa nenhum terror. E meu irmão, só vamos ver as consequências de uma fofoca quando vemos um grande amigo com um olhar decepcionado, porque compartilhamos algo que ele tinha pedido para nos manter em segredo. Só vemos a consequência quando olhamos para a nossa família e vemos ela dividida. Só vemos a consequência quando a igreja está passando por uma grande crise, por causa da fofoca ter permeado a vida dos muitos membros. A prova de que menosprezamos a fofoca está nas desculpas que muitas vezes damos. Quando é escancarado que nós propagamos uma fofoca e alguém vem confrontar, muitas vezes dizemos: eu falei isso sem pensar. Eu nem percebi que falei isso, eu falei isso por impulso. Talvez falamos, como Chaves diria, me escapuliu. Não é? Me escapuliu, eu nem pensei. Tudo isso são provas. Provas do quê? Que não vigiamos a nossa boca como deveríamos. Menosprezamos ela. Se tivéssemos a compreensão de Tiago, viveríamos uma outra exortação que o mesmo autor bíblico dá no capítulo 1. Seríamos tardios no falar. Se soubéssemos o quão poderoso é os pecados que envolvem a língua, pensaríamos muito antes de compartilhar qualquer coisa. Os pecados com os lábios são poderosos porque ele tem origem no nosso coração. Jesus, certa vez, disse: a boca fala do que o coração está cheio.
A boca fala do que o coração está cheio. E meu irmão, uma fofoca expõe pecados que estão lá no nosso íntimo. Uma pessoa pode, por exemplo, fofocar por vaidade. Ela gosta de ser o centro da atenção. Ela gosta de ser querida, de ter pessoas sempre ao redor. E o que ela faz? Ela vira essa que propaga um tanto de fofoca. Todo mundo sabe que se tomar um cafezinho com aquela pessoa, ela vai descobrir novidades. E ela, nessa vaidade, ela começa a ser esta pessoa fofoqueira. Muitas vezes, a fofoca manifesta a inveja. Um irmão está bem, e eu invejo aquilo. E qual é a minha busca? Então, eu preciso encontrar algum erro para poder diminuir aquela pessoa, para poder difamar aquela pessoa. Eu fico caçando, deve ter alguma coisa que eu posso levantar dela. Muitas vezes a fofoca também nasce do orgulho. Eu quero diminuir o outro para que eu seja exaltado. Eu falo mal de um casal para que todo mundo olhe para mim como um bom marido ou uma boa esposa. Nossa, olha como ela é justa, ela expõe o problema. E aí eu diminuo o outro para quê? Para que olhem para mim com exaltação. Também pode manifestar um orgulho relacionado à minha opinião. Eu quero diminuir a opinião dos outros, contestar a opinião dos outros, para quê? Para que a minha opinião seja exaltada. Vou pegar aqui um exemplo bem de nós batistas. Nós decidimos os rumos da igreja por meio da assembleia, constituída de membros. Aqui são apresentadas as propostas e é ali dentro da assembleia que a maioria dos irmãos decidem acatar ou não aquelas pautas que são apresentadas. E, nesse contexto, é óbvio, nem sempre aquilo que eu desejava, aquilo que eu queria, vai ser o caminho tomado pela igreja. Então eu vejo a decisão da assembleia, a maneira como ocorreu a assembleia, e eu fico com o coração irado. Minha opinião não foi levada em conta. E aí o que eu vou fazer? Eu vou procurar o líder do ministério, vou procurar o ministério pastoral para conversar sobre o assunto, às vezes esclarecer, não. Eu tomo o caminho da fofoca, e aí eu começo de um em um, e parando um irmão no corredor, e parando um irmão em um lugar, e falando, nossa, está vendo como está a assembleia? Ó a bagunça, olha o que eles decidiram. Olha como que esse caminho é um caminho tenebroso. Eu começo, então, por orgulho, a minha própria opinião, a fofocar e a difamar, até mesmo a igreja de Cristo, os membros de Cristo reunidos. Veja o poder e o perigo que há na fofoca. Então, meu irmão, essa é a minha primeira aplicação. Reconheça o poder da fofoca. Para tratar um pecado, precisamos saber o quanto que ele nos influencia, o quanto ele é perigoso. Além disso, meus irmãos, minha segunda aplicação é: abra os olhos para os disfarces da fofoca. Abra os olhos para os disfarces da fofoca. No início da argumentação, Tiago vai dizer o seguinte no versículo 2: se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito. E como eu disse, explicando o texto, quem aqui é perfeito? Ninguém. Qual é a conclusão à luz do texto bíblico? Todos nós pecamos no falar. Porém, veja que curioso, os pecados da língua são tão astutos, que talvez quando eu anunciei o tema do sermão, e você foi ouvindo as palavras, você não estava pensando em si, mas talvez pensou num parente que nem aqui está, e falou, quando sair o link lá no YouTube, eu vou mandar lá no grupo da família. O pecado da língua é tão astuto que talvez, quando começou-se a se falar aqui, você olhou ao seu redor para tentar identificar um irmão e falar, que bom que ele está aqui, ele precisa ouvir, é agora que o Senhor pega ele.
A grande verdade é essa. E sabe por quê? Porque muitas vezes esses pecados se disfarçam ao ponto que nós não olhamos para nós e não vemos a culpa em nosso meio. E a fofoca é traiçoeira. E veja, ela pode, por exemplo, se transvestir de uma atitude piedosa. Muitas vezes, quando vamos ali fazer uma fofoca, nós não declaramos, estou aqui fazendo uma fofoca para você. Nós queremos apresentar uma atitude piedosa, é assim que o nosso coração vai falando. Aí chegamos para o irmão e falo, olha, vou compartilhar algo com você, mas vai ficar entre nós, viu? Eu estou compartilhando, você orar. Ora comigo, ora comigo. E aí, com essa desculpa da oração, eu começo a fofocar e a falar do meu irmão sem parar. Muitas vezes a fofoca se disfarça como uma luta por justiça. Não, porque eu estou propagando isso para que o mal seja erradicado do nosso meio. Muitas vezes pensamos dessa forma. A fofoca também, às vezes, se disfarça como um desabafo necessário. Olha, eu preciso compartilhar algo com você que está muito pesado para mim, mas é algo que nem envolve sua vida. Você vai compartilhar algo que é da vida do terceiro, você nem falou com esse terceiro, se podia compartilhar com o irmão, e você está ali desabafando. Muitas vezes a fofoca se apresenta como um diálogo que é legítimo se praticado em casa. Já viu que muito pecado, às vezes a gente fala, se for dentro de casa, está tranquilo. Muitas vezes a gente acha que dentro da redoma do nosso lar, a gente tem mais liberdade. E gente, marido e mulher, tem homem e mulher, esposo e marido, que só fofocam da vida dos outros o dia todo. Todas as suas conversas envolvem os outros, e uma observação sobre isso. Casamentos que estão assim, são casamentos que não falam mais das suas próprias lutas, dos seus próprios pecados, não fala mais das suas próprias necessidades, já não se preocupam mais um com o outro. E os filhos crescem ouvindo seus pais destilando veneno contra as pessoas em sua casa. Também há aqueles que não se veem como fofoqueiros porque dizem, eu não propago fofoca. Mas ele é aquele que escuta a fofoca de todo mundo. E veja como a fofoca é astuta, porque ela não culpa só aquele que fala, ela culpa também aquele que ouve e não exorta, não corrige. E tem pessoas que não percebem. Ele é o centro de toda a rede de fofoca do seu entorno. Ele é o receptor de tudo aquilo. Não exorta ninguém. Meu irmão, eu aponto para você e digo, você também está pecando. Provérbios 26, 22 vai dizer que as palavras do difamador, ou seja, deste que vai difamando o outro, vai diminuindo a reputação do outro, são comida fina que desce para o mais interior do ventre. E, meu irmão, se você está participando desse banquete de pecado, se você está comendo desta comida fina e se saciando dela, você também está caindo. Portanto, meus irmãos, que ninguém saia daqui com o sentimento de que eu não sou o culpado. Desde o início, Tiago quer deixar claro para nós, ninguém aqui é perfeito e tropeçamos no falar. E erramos, e não tem ninguém que vai sair desta noite, daqui, sem culpa. Portanto, abra os olhos para os disfarces que talvez a fofoca esteja usando em sua vida. Abra os olhos para isso. Por fim, uma última aplicação. Troque a fofoca pela exortação. Troque a fofoca pela exortação. Talvez você pense, tá bom, Antônio, eu não posso fofocar,
Mas o que eu faço quando eu vejo um irmão em pecado? Quando eu vejo um irmão cometendo algum erro, indo por um caminho obscuro, o que eu faço? Meu irmão, Jesus ensina para nós um caminho que deve ser feito, e o caminho é da exortação. No Evangelho de Mateus, Jesus vai dizer: se o seu irmão pecar contra você, vá, repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Depois disso, Jesus instrui: se o pecado persistir, então, Antônio, o que eu faço? Eu exortei, mas ele continua em pecado. Jesus fala: chama 2 ou 3 testemunhas. Para você fofocar para elas? Não. Para elas virem junto com você, para exortar aquele indivíduo ao arrependimento. Mas e se continuar ainda assim em pecado? Jesus vai prosseguir dizendo: então apresente para a igreja. Apresentar para a igreja para quê? Para que depois todo mundo da igreja fique fofocando sobre o assunto? Não. Para que os membros da igreja então se reúnam e agora passem a orar e a exortar aquela pessoa ao arrependimento. Veja que o caminho da exortação é muito melhor. E por que é melhor? Primeiro, porque é a vontade de Deus para nós. Só isso já bastaria. É a instrução que Deus deu à igreja. Exortar o outro. Além disso, já vimos, a fofoca é aquilo que o Senhor detesta do fundo da sua alma. Mas além disso, a exortação também tem um propósito muito melhor. Jesus vai falar: vá, exorte o seu irmão, e se ele te ouvir, você ganhou o seu irmão. Qual é o propósito da exortação? O propósito da exortação é ganhar um irmão. É abençoar aquela vida. No versículo 9, Tiago vai dizer que com a boca, quando pecamos no falar, estamos amaldiçoando as pessoas que são a semelhança de Deus. Isso que fazemos quando propagamos fofoca. Agora, quando exortamos, o caminho é inverso. Estamos abençoando uma vida, chamando ela ao arrependimento. Não queremos queimar a reputação de alguém. Pelo contrário, queremos que ele dê um bom testemunho de Cristo aqui na terra. Isso faz com que todos nós usemos os nossos lábios, não só para louvar a Deus, mas também para abençoar aqueles que foram criados à imagem e semelhança dele. Portanto, meus irmãos, que sejamos uma igreja arraigada nessas verdades, que possamos juntos, reconhecendo o poder da fofoca, do falar em nosso meio, vigiar os nossos lábios, que possamos usar eles para a edificação e para a exortação bíblica, para que a glória de Deus ocorra em nosso meio, com pessoas vendo um bom testemunho do uso da língua e também pessoas se arrependendo dos seus pecados. Para finalizar, como eu já disse anteriormente, não sei os irmãos, mas enquanto até eu estudava lá em casa, creio que ninguém pode falar que não tem culpa, que ninguém usou o lábio de maneira indevida, que ninguém, às vezes, falou o que não deveria, falou sem pensar, foi rápido no falar e não tardio. E precisamos, meus irmãos, encontrar descanso e perdão para estes pecados, e só há um lugar para encontrarmos isso. E gostaria de pedir que os irmãos abram suas Bíblias em Isaías 53, 6 e 7. Isaías 53, 6 e 7, que vai nos apresentar onde encontramos descanso, paz e perdão para os pecados dos nossos lábios. O texto bíblico vai dizer:
Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava para o seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele, Jesus, a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Onde está a nossa esperança de perdão? Jesus. A nossa esperança está no fato de que o Deus encarnado, Jesus Cristo, um dia veio ao mundo. E ele veio a este mundo e viveu de maneira santa. E usou os seus lábios de maneira santa, pregando o Evangelho, pregando as verdades do reino. E nem mesmo quando ele foi humilhado, cuspido, maltratado, ele não respondeu com ira em seus lábios, mas como Isaías disse, Jesus se manteve mudo, para ser este cordeiro perfeito que foi oferecido na cruz. E foi este santo que não abriu a boca, que carregou sobre si todos os pecados que fazemos com os nossos lábios. Foi ele que se manteve calado, que carregou a culpa das diversas vezes que deveríamos ter ficado quietos, mas falamos. E é só porque um dia ele se manteve calado e obediente e morreu na cruz do Calvário, que recebemos então perdão. Que possamos sim descansar no perdão de Cristo. Mas meu irmão, igreja, que o sacrifício de Jesus também te constranja. Porque um dia, o nosso Senhor carregou cada um destes pecados calado. Que você nunca se conforme com a fofoquinha, com o mal dizer. Não. Que você nunca se contente com isso. Pelo contrário, você sempre se lembre, quando for tentado a cair, um dia o Senhor morreu por este pecado e eu não vou cometê-lo. Eu não vou cair nesta tentação. Louvado seja Jesus. Este que calado foi ao Calvário para morrer por pecadores de lábios impuros como nós. Vamos orar a Deus.